Não eram com eles, então eles ficaram calados. Agora eles estão descobrindo que eles serão os últimos judeus a serem levados, porque nós já fomos arrastados. Então, é difícil eu cravar para você da minha impressão, porque tem muita gente burra, tem muita gente realmente desconexa, mas tem muita gente que se calou sabendo que estava se calando diante de uma atrocidade e, ai, não, mas esse povo também não é confiável, né? E bolsonarista não é confiável. Para manter também a grana, né? Então, assim, é difícil cravar, tá? Fulano foi por causa disso, Beltrano foi por causa daquilo, mas uma coisa é certa, nós vamos, e isso eu falo, gente, com o coração em frangalhos, infelizmente, nós vamos ver balançar a roseira, e aí no final a gente vai descobrir quem é quem, você não tenha dúvida, porque no mínimo o que eu posso dizer é que é uma tremenda de uma safadeza eles quererem se fazer de surpreso justamente agora, quase 7 anos depois de todas as atrocidades que foram cometidas. Pois é, o tal do Luiz Pablo, que é o jornalista que teve a sua fonte derrubada, inclusive ele sofreu busca e apreensão, se eu não me engano, em março desse ano, etc e tal. Ele deu uma entrevista que eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, mas a gente vai acompanhar aqui um trecho dela. Mas antes eu quero comentar aqui essa matéria da CNN falando dele. Jornalista investigado no STF diz que querem sua destruição profissional. Pelo menos agora ele entendeu, né? O jornalista investigativo Luiz Pablo afirmou que as medidas de busca e apreensão contra Raimundo Cotrim, sua fonte, em reportagens sobre o ministro do STF, Flávio Dino, são muito graves e pretendem destruir profissionalmente um jornalista. Abre aspas. Depois que uma fonte é identificada dentro da investigação, quem vai se sentir seguro para me procurar para entregar outra informação? Como eu vou preservar as fontes que construí durante anos de profissão se elas passam a ter medo de também serem identificadas e investigadas? Baseado no Maranhão, Luiz Pablo publicou uma série de reportagens nas quais afirma que um carro oficial do TJ do Estado teria sido utilizado pela família do ministro Flávio Dino para deslocar pela cidade. Teria sido? Tem imagem, pô, tem vídeo da família de Dino saindo dentro do carro. Teria sido utilizado o CNN. Pelo amor de Deus, né, meu? Vamos fazer jornalismo sério pelo menos uma vez na vida, né, cara? Já que a gente tá falando de caso escabroso de jornalismo. Você citou a Daniela Lima aí, uma das coisas que ela falou, Val, foi que estava tudo regular com o carro do Dino. É mentira. Dino regularizou a situação depois que o cara jogou o barro na parede, depois que o Luiz Pablo denunciou a utilização da viatura do TJ, aí que Dino correu atrás. Porque qual é o procedimento? A Suprema Corte, através de um ofício, pedia ao Tribunal de Justiça do Maranhão que ceda um carro para o ministro, para a família dele, enfim, né? Nem deveria ser para a família, né? Deveria ser para o ministro, mas enfim, que cedesse através de uma documentação. Essa documentação só chegou depois que a bomba estourou. Depois que a bomba estourou, exatamente. Então não tinha nada de legal, ao contrário, era tudo ilegal. E o pobre do Luiz Pablo, ele tem razão. Quem é que vai querer trabalhar com esse cara agora, Valéria Bernardo, pelo amor de Deus? Quem é que vai dar uma fonte para esse cara, uma informação para esse cara? Mas nem para esse cara, nem para jornalista mais nenhum. Pois é. Nenhum. Acabou o jornalismo investigativo no Brasil. Acabou o sigilo da fonte no Brasil. Só que agora, isso reconhecidamente partindo da mídia do regime. A mídia do regime está berrando, mas isso já aconteceu lá atrás. Em 2023, teve uma matéria, inclusive, que eu postei no meu X, até esqueci. Vou resgatar aqui enquanto você comenta qualquer outra coisa no outro momento. E em 2024 também. Que foram em cima da fonte. Em 2021 foi Alan, 2021 foi Alan, 2023 foi a Veja, a CNN, que tiveram os sigilos quebrados, né? É isso aí. Isso aí, agora, sigilo da fonte quebrados. Isso, e agora a galera tá tratando como se fosse a primeira vez que isso acontece, e não é, cara. Não é que não.
Claro que não. Mas, enfim, deixa eu botar esse vídeo aqui do próprio Luiz Pablo, né? Achei bem interessante essa entrevista que ele deu aqui para o TMC. O que está sendo apontado é que você teria recebido dinheiro de Diogo para fazer reportagens sobre Flávio Dino. Diogo e Raimundo são apontados aqui, eu estou aqui tentando pegar Diogo Diniz Lima e Raimundo Cutrim. Então a gente tem uma fonte e a gente tem o Diogo Diniz que teria feito esse pagamento. Gostaria que você explicasse para a gente como é que essa conta fecha ou não fecha. Esse dinheiro era dinheiro de quê? Eu quero deixar bem claro que não existe relação entre o Diogo Lima e o ex-secretário Raimundo Cutrim. O que existe é uma amizade pessoal entre eu e o advogado e uma relação profissional entre eu e o ex-secretário, como foi revelado, infelizmente, que foi minha fonte de informação. O Diogo Lima me prestou um dinheiro para eu adquirir uma propriedade em setembro. Em fevereiro, eu retornei esse pagamento para a conta dele. A Polícia Federal só mostra a transferência dele para o antigo proprietário do terreno. Em momento algum, eles colocam que eu fiz o pagamento de volta. E está lá nas conversas que eu fiz o pagamento, eu tenho como comprovar isso. Eu fui alvo em março, eu fiz o pagamento em fevereiro. Então, eles querem misturar. Por que eles estão fazendo essa ligação? Para que fique claro. Porque eu procurei o advogado, que é um advogado extremamente competente aqui, para buscar uma orientação, porque eu fui falar de um ministro do STF. Então, eu fui buscar uma orientação jurídica com ele, está lá nas conversas, eu conversando com ele sobre a reportagem. Em momento algum, existe interesse do Diogo contra o ministro Flávio Dino. Até porque quem mora aqui no Maranhão sabe, o Diogo é amigo do irmão do Flávio Dino, do Salvio Dino, vale ressaltar. Ele é amigo do Salvio Dino. Como é que ele vai me pagar para falar mal do irmão do amigo dele? Isso não faz o menor sentido. O que eles querem é me desmoralizar em relação a isso. Eu desafio que fique claro aqui que tem a prova que eu recebi esse dinheiro do Diogo para falar mal do ministro. O fato é só um, é que eu fiz uma reportagem em que, infelizmente, nada foi apurado da denúncia. O que está sendo apurado sou eu que denunciei o ministro e agora estão querendo me perseguir em relação a uma questão particular com uma questão profissional. Pois é, aí, essa é uma das coisas que está pegando para o lado dele, né, Val? Estão dizendo que ele recebeu dinheiro para fazer essa matéria, ou seja, que isso é um crime, né, no final das contas, né? E aí ele está dizendo, não, cara, foi um empréstimo que já foi pago, mas a Polícia Federal só está mostrando uma parte. Ou seja, a Polícia Federal, se isso for verdade, não está muito afim, aparentemente, de investigar, não, né? Está afim de destruir a vida do cara mesmo. Porque se tem a entrada do dinheiro e tem a saída, a devolução do dinheiro, qual foi a grana que ele recebeu para pagar, para fazer uma matéria contra o Dino? Mas é que os empréstimos que podem é só do Marcola. Você não está entendendo. Pois é. Só o Marcola que pode pedir, fazer empréstimo. Olha só, e tem um outro detalhe também, nego, que o Raimundo Cutrim, o Dino tem dito a quem queira ouvir que tudo isso é uma perseguição, é uma palhaçada, é uma bobagem, porque nós não vimos as imagens que nós vimos, não é? Não vimos a família dele passeando, ele na praia, com o busão pão de fora quase, os cofrinhos, tudo constrangendo as senhoras de boa índole da internet, mas ele diz que o Raimundo Cutrim é desafeto político dele. Sim. E aí, como o Cutrim é desafeto político dele, o Cutrim pode ser perseguido. Cutrim... Ministro da Suprema Corte com desafeto político? Não, ele diz que é da época que ele era governador do Maranhão e político lá no Maranhão, e aí tinha o desafeto do cara, e o cara está perseguindo ele, a apelação é essa. Mas aí, como o cara era desafeto político, o cara tem que perder todos os seus direitos constitucionais. É isso mesmo? Se é meu parça político, tem tudo. Se é desafeto, não tem nem a lei. Nem a lei. É um
um absurdo atrás do outro. E o fato da mídia, inclusive, estar desconsiderando o empréstimo e pagamento desse empréstimo, mostra bem, através de raio-x, quem é essa mídia. Quem é essa mídia? As palavras mais perniciosas que eu vi ontem foram da Daniela Lima, da Danizinha Cauda Longa. Foi revoltante, de uma indignação sem precedentes na minha cabeça. Incrível, inacreditável, de dar vontade de vomitar. O que essa mulher está fazendo, cara, ela acha que esse regime vai durar pro resto da vida, que ela vai ficar por cima da carne seca. Na hora que o regime cair, cai toda essa mídia podre que estava apoiando o regime, cara. Eles não entenderam isso ainda, que vai cair todo mundo, né? Quando eu digo cair, não é ser preso, etc e tal, não. É além de não ter mais credibilidade nenhuma, como ela já não tem mesmo, e a turma da velha mídia também não tem, mas vai ser difícil essa galera arranjar emprego, cara. Vai ser difícil, vai ter que ficar aí mendigando nos lugares onde eles já estão hoje, e olhe lá, né? Porque eles estão lá hoje porque recebem verba da SECOM. No dia que essa verba secar, minha amiga. Bom, você falou aí da Paquita do Satanás, e eu quero trazer aqui um pouco da Malu Gaspar, porque a Malu Gaspar não poupou crítica não, viu? Se por um lado a Daniela Lima passou um pano, uma enceradeira gigantesca, por outro lado, a Malu Gaspar jogou duro. De fazer as coisas. Agora, é por isso que a fonte, o sigilo da fonte é garantido pela Constituição, e mais, a cláusula pétrea. O que quer dizer isso? Cláusulas que não podem ser mudadas assim de uma hora para outra. Inclusive, no mesmo artigo que se fala que todo cidadão é igual perante a lei, está assegurado o sigilo da fonte. Por quê? Porque estão no mesmo grau de importância, são garantias democráticas. Agora, sobre o caso concreto, o ministro Dino divulgou aí uma nota dizendo que ele é alvo de ameaças frequentes, que ele tinha sido perseguido e que a integridade dele, física dele, está em risco. Obviamente que ninguém discute a importância de manter a integridade física de um ministro do Supremo. Não é essa a questão. Não é essa a questão. O problema é que, nesse caso concreto, não foi apontado nenhuma evidência de que o jornalista em si estava seguindo o ministro. O ministro, inclusive, e seus familiares estavam na praia, com um carro na praia, na areia. E agora se sabe, porque foi violado o sigilo da fonte, que o jornalista nem estava lá. Foi a fonte que mandou para ele uma foto tirada no momento dentro da praia. Você não está sendo perseguido enquanto você está publicamente num carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão. E quando isso foi publicado, o ministro Dino e o gabinete dele não explicaram, nem para o jornalista, nem para ninguém no momento, o que é que tinha acontecido. Agora está se dizendo que o uso foi irregular. Então, se é regular, divulga que é regular e bola para frente. Não foi feito isso, foi aberto um inquérito para investigar o jornalista, se fizeram 2 buscas e apreensões, claramente com a intenção de violar o sigilo da fonte, que foi inclusive exposta. Hoje todos sabemos quem foi a fonte. Ah, mas é um inimigo político. Gente, é assim que surgem as denúncias, não há denúncia por seu amigo. Mas é muito mais rápido. Além do que, novamente, não interessa se quem foi que denunciou, interessa. A informação é verdadeira, ela é de interesse público, ela não é. O que não dá é para a gente ver um ministro do Supremo Tribunal Federal, como o ministro Alexandre de Moraes, achando que pode violar o sigilo da fonte, violando uma cláusula importantíssima para a nossa democracia, da nossa Constituição, que ele deveria guardar, violando um artigo da Constituição para proteger um colega. Isso é uma ameaça seríssima à democracia. E o precedente que também dá essa situação de instabilidade, né, Malu? Porque se isso começa a ficar uma coisa normal, o que vai ser feito em relação ao artigo, a essa cláusula pétrea da Constituição que garante que essa fonte ela é inviolável? Você vê, Camila, que assim, são ministros que tiveram um papel importante, né, numa quadra muito ruim da nossa
da nossa vida política, né? E que têm sido muito celebrados por salvar a democracia. Mas o que a gente está vendo aqui é que eles se sentem tão poderosos, tão acima do bem e do mal, que eles acham que agora, para favorecer eles mesmos, eles têm que violar a Constituição. Quer dizer, é uma completa inversão das coisas. O ministro do Supremo não está no Olimpo. O ministro do Supremo também está sujeito ao mesmo artigo 5º da Constituição, que diz que todo mundo é igual perante a lei. Ser ministro do Supremo não dá salvo-conduto a ele para violar a Constituição. Hoje é o jornalista no Maranhão, que algumas pessoas dizem que é blogueiro ou não é blogueiro, na tentativa de desqualificar o jornalista. Novamente, o que interessa não é quem, é a situação, porque nós estamos falando aqui de instituições, de garantias democráticas. Então, o que a gente tem que prestar atenção nesse momento é no cerne da situação. Não existe prova de que o jornalista estivesse perseguindo o ministro. Então, o que a gente tem que ver é justificado violar a fonte de um jornalista para proteger ou atacar alguém que você julga que está te incomodando? Isso é democracia? Isso é garantia democrática? A gente precisa prestar muita atenção nisso. E aí eu acho que a gente vai ter uma conversa agora, Isso, né? agora. Eu acho importante também chamar a atenção para a atuação da Procuradoria-Geral da República. Quando a gente viu recentemente operações sobre o Jacques Wagner, que estava sendo suspeito de receber vantagens do Banco Master, o Everton Rocha, suspeito de receber vantagens no INSS, o que é que disse o Paulo Gonet? Muito invasivo. Não podemos apreender relógio, não podemos apreender dinheiro, onde já se viu entrar em tal escritório, não pode, invasivo demais. Agora, contra o jornalista, nessa situação flagrantemente inconstitucional, o Procurador-Geral da República autorizou. Quer dizer, tem uma completa inversão de valores que eu acho que a gente precisa ficar muito atento, porque senão vai acabar na casa de cada cidadão. Pois é, dona Valéria Bernardo. Gostei aí da atitude da Malu Gaspar, né? Não é uma coisa que a gente vê corriqueiramente dentro da Globo News, mas no frigir dos ovos, tirando o camarote, que passou um panozinho, etc e tal, teve uma galera na Globo News que realmente não gostou da atitude do ministro e que parece que entendeu que se o ministro fez isso com um cara que é desconhecido, pode fazer com qualquer um, a qualquer hora. Pelo menos é o recado que eu acho que ele está passando aí para a Malu Gaspar, inclusive. Né? Ela lá, que estava investigando lá o STF. Exatamente. E o que me deixa irritada é a reação da outra jornalista que falou, não, porque se virar normal... Minha filha, o que falta para virar normal? Que planeta ela vive, né? Já virou normal, amor? Já virou. E a Malu citou aí o negócio lá do processo do Jacques Wagner, que não, o PGR falou que não pode invadir. Olha o que fizeram na casa do Alan dos Santos. O que fizeram com o Eduardo Bolsonaro, com a esposa de Eduardo Bolsonaro? O que fizeram com Jair Bolsonaro? O que estão fazendo com Jair Bolsonaro sem provas? Pelo amor de Deus, que mundo que vocês estão vivendo? Inacreditável, cara. É inacreditável. O que falta para virar normal? Olha, Felipe Martins, que está preso por uma viagem que não fez. Pois é, cara. Uma viagem que não fez. Você precisa de mais alguma coisa? Qual é o critério para dizer que algo é muito grave, é muito sério? Qual é o critério dessa gente? O que é pior? Você ser punido por uma viagem que você não fez ou você ser punido por uma matéria que investigou um grande corrupto qualquer da República? O que é pior? Você falou no Felipe Martins aí, cara, e eu vou te falar, Val, eu não tenho vocação para Marte. Eu, Didi, não tenho. Foi por isso que eu saí do Brasil, porque eu sabia que eu seria preso e depois que eu fosse preso, iria acontecer comigo o que aconteceu com seu amigo, que você nunca deixa ser esquecido, que é o Raposo, o Ed Raposo. O Ed Raposo. Eu seria preso e depois eu seria proibido de usar minhas redes sociais e de trabalhar. Então, como eu não tenho vocação para Marte, eu saí do Brasil. E hoje, graças a Deus, eu tenho a minha vida aqui na Polônia, tudo bonitinho, tudo certinho, graças a Deus. Mas, em relação ao Felipe Martins, o cara que é considerado assim, não vou dizer o sucessor do mestre Olavo, porque eu acho que ainda não nasceu esse cara, mas era o aluno mais aplicado do mestre Olavo de Carvalho, era o Felipe Martins.
E eu nunca entendi. E olha que ontem eu entrevistei aqui o Chiquini, a gente até falou sobre o caso do Felipe Martins, e eu não entendi por que ele não saiu do Brasil, cara. Por que ele não fez como Ramagem? Ramagem sabia que ia ser condenado por um crime que ele não cometeu. Eu também serei condenado por um crime que eu não cometi. Então, não tem por que ficar no Brasil essa galera, entendeu? Eu não entendi por que é que o Felipe continuou no Brasil, cara. Não entendi, bicho. Didi, algumas pessoas têm uma antena, outras pessoas não têm. Outras pessoas continuaram acreditando que teriam acesso a leis, à justiça. Você pensou o quê sobre a situação do Ed Raposo? Por que o Ed Raposo foi colocado na situação que ele está? Porque ele ousou citar o nome do Fábio Chor como delegado envolvido na prestação de continência a Alexandre de Moraes e sua trupe lá dentro do STF. A alegação é que ele tinha divulgado a foto, mas ele divulgou a foto depois de uma porrada de pessoas divulgarem a foto, não aconteceu nada. Então, mas o negócio pegou quando ele fez o primeiro vídeo, ele foi o primeiro, depois que todo mundo começou. Ah, tá. Okay. Ele foi o primeiro. Então, eu acho que a tentativa desse pessoal lá de dentro é assim, se a gente afogar o primeiro, o nome do Fábio Chor nunca mais será citado. Verdade. E efeito Bárbara Streisand. É esse negócio. Então, o Ed Raposo, ele pagou para ver por quê? Porque ele tinha certeza que ele estava dentro de suas prerrogativas. De cidadão, de jornalista, não cometeu crime nenhum, e ele falou, vou abrir o peito e vou partir para dentro, porque eu não fiz nada de errado. Eu nem falo... Desculpe. Imagina, tem muita gente que não gosta da Sarah Winter. Ok, você pode não gostar. Você pode não gostar. Só que a Sarah Winter, quando partiu para Brasília para fazer todas aquelas performances que ela fez em frente ao STF, ela também estava resguardada pela Constituição Federal, que garante liberdade de manifestação, inclusive com peças performáticas. Está escrito na Constituição, ela podia fazê-lo. Ela podia fazê-lo. Eu nem colocaria, no exemplo que eu cito, eu nem colocaria o Ed, porque o Ed é um caso à parte, né? A gente sabia que... eu não sabia... se eu tivesse na pele do Ed, eu não fugiria, porque eu não sabia o que aconteceria. Agora, exatamente. Se eu tivesse na pele do Felipe Martins, eu sairia. Se eu tivesse na pele do Ramagem, eu sairia. Se eu tivesse na pele de qualquer outro aí perseguido e pudesse sair, eu sairia como eu saí, entendeu? Mas, enfim, só para a gente encerrar esse assunto aqui rapidinho, Val, vou revelar minha fonte, porque minha fonte acabou de me mandar o vídeo. Então, vou revelar minha fonte. Mas antes, eu quero só comentar aqui para a gente fechar esse assunto. O Igor Gadelha diz o seguinte: o mais revoltante é ver colegas defendendo a quebra de sigilo de fonte de outro jornalista pela PF, com aval do STF e da PGR, como método de investigação. Os fins não podem justificar os meios. Isso deveria ter ficado claro para todos após os exemplos da Lava Jato. Aí, olha a galera que comentou. Aí eu comentei. Dá nome aos bois, porra. Tá com medinho da Daniela Lima? Que bicho frouxo. Porque ele está falando da Daniela Lima, porque foi a única da velha mídia. A única não. Não foi a única, mas foi uma que defendeu com veemência. Aí o Eduardo diz: tem uns colegas seus que não têm fonte, tem patrão. Aí o Paulo: ou quando mandaram me prender, né? Aí a Yara: aqui não era colega e nem houve revolta, né? Nem considerado jornalista foi, para poderem mascarar o corporativismo que serve apenas para membros do consórcio. Aí o próprio Igor Gadelha: Conselho Tutelar acompanha a operação da PF na casa de Oswaldo Eustáquio. Aí eu te pergunto, minha querida Val, porra, man, custava ele dar o nome da mulher, man? Ah, porque tem jornalista aí que está normalizando essa situação. Quem normalizou foi Daniela Lima, porra. Por que ele não fala, bicho? Tá com medo. Esse corporativismozinho da velha mídia me irrita, cara. Me irrita muito.
Irrita qualquer um, Didi. Eu também fui uma das que comentei neste post dele. Eu falei, revoltante é ver que você ocupou esse mesmo espaço durante os últimos 7 anos. Você fez exatamente a mesma coisa, você passou o pano nos últimos 7 anos. Isso também foi revoltante. Agora quer dar uma do quê? Ai, que nossa, que surpresa. Meu Deus do céu, agora fechou o regime, agora se estabeleceu um precedente. Ora, esse pessoal não entendeu de que Alexandre de Moraes só está mudando de patamar porque o precedente primeiro foi estabelecido há 6, 7 anos atrás. Você não está se estabelecendo nada agora, isso foi estabelecido no passado. Abriu a porteira, já era, mesmo. Aí já era. Bom, eu queria Eu falei comentar... sobre isso no meu vídeo de hoje de manhã no canal, que uma vez que o Estado toma um direito seu, ele não volta a devolver. Não volta. Também E acho. isso está implícito em derrubar a Constituição Federal. Gente, isso não é comunista. Isso não é socialista. Isto é outra coisa. Isso é outro regime dos tiranos, regimes tiranos que vocês conhecem aí de um passado não muito distante. Você conhece o socialismo, o comunismo e o... Pois é esse daí. A gente está lidando com esse regime. Não é com comunismo e socialismo. Pois é, Val, quero voltar aqui no assunto do Lulinha, né? Já que minha fonte se revelou, então vamos botar aqui para vocês. Pior que teve gente que aceitou, viu? Na hora que eu falei da fonte, teve gente que botou o nome correto aí. Eu vi. Vamos lá. Didi Red Pill, Fábio Panhosa aqui, passando para agradecer sobre o toque do Lulinha ter mudado o endereço. E é esse, Didi. Esse é o endereço verdadeiro, o novo endereço verdadeiro do Lulinha, que era no outro endereço. Mas é muito mais nobre que o outro, Didi. Então, aqui nessa avenida do lado do L ponto, 650 metros do estádio, muito mais nobre que o outro, mas agradeço e eu quero que o seu público saiba a verdade sobre o Lulinha, onde ele está. E obrigado, Didi, por me ajudar aí com a abaixo-assinado da Carla Zambelli, que é muito importante. Precisamos chegar até 100 mil assinaturas e eu sei que com a tua ajuda e o teu público nós vamos chegar lá. Pois é, eu quero agradecer ao doutor Fábio Panhosi pelo seguinte. Eu fiz uma pesquisa extensa ontem sobre o novo escritório do Lulinha e o doutor Fábio tinha feito uma matéria na frente do antigo escritório do Lulinha, dizendo que aquele era o escritório do Lulinha, etc e tal. E, porra, eu tinha pesquisado tudo aquilo naquele dia. Aí eu falei, putz, vou ligar pro doutor. Falei, pô, doutor, o senhor me desculpe, mas o senhor cometeu um equívoco, né? Ali não era o escritório do Lulinha. Aí passei o endereço do escritório do Lulinha, dei todas as dicas para ele. Como ele está em Madrid, aí ele foi lá, agora no verdadeiro escritório de Lulinha. E se preparem, galera, porque vai vir coisa boa aí do doutor Panhosi. A gente vai ver vídeos da casa do Lulinha e a gente vai ver mais informações sobre... Será que esse escritório de Lulinha está lá mesmo? Será que o escritório de Lulinha é nesse endereço mesmo? Será que está lá? Será que alguém viu Lulinha alguma vez na vida nesse escritório? O doutor Fábio Panhosi vai fazer vídeos nesse sentido. E... não precisa me agradecer, não, em relação ao abaixo-assinado da Zambelli. Eu vou até pedir aí para os moderadores colocarem um link mais uma vez. A gente está aqui na nossa live pedindo para a galera se inscrever aí. Se inscrever não, para a galera assinar o abaixo-assinado. Participar, né, do abaixo-assinado. Isso, participar, porque é necessário. Se faz necessário, quanto mais assinatura, melhor para ele levar. Ele vai para a AIA levar toda essa documentação da Zambelli, vai para a Itália também se encontrar com o ministro da Justiça e tomara que não aconteça nada com a Carla Zambelli, né? O que a gente torce. Ela já se livrou de um, mas acredite, dona Valéria Bernardo, esse segundo é muito mais perigoso do que o primeiro. Ai, meu Deus, que Deus guarde a Carla. Eu conversei com o doutor Fábio Panhosi detalhadamente do caso da Carla. Amanhã ele vai estar aqui comigo na live, junto com o doutor Velosa. E esse segundo caso da Zambelli é muito mais perigoso dela voltar para o Brasil do que o primeiro.
e amanhã a gente vai saber de tudo. Então, o Gente, abaixo não é o assinado... caso dela pedir asilo nos Estados Unidos, não? Ou ela está impedida de sair da Itália? Agora é tarde. Agora é tarde. Ela não tem nem passaporte, né? Porque ela justamente não pode sair. Mas ela estava nos Estados Unidos. Você se esqueceu? Ela foi para os Estados Unidos antes de ir para a Itália. O problema é que parece que por ela ter cidadania italiana, ela não podia pedir o asilo político na Itália. O problema dela foi esse. Então, eu sei, o que eu fico pensando é que na condição agora, não é muito difícil provar que juiz de tal país está de conchavo com o juiz do outro país e que ela não está sendo brindada com a justiça nem de um país e nem de outro, dos dois países que ela é cidadã. Olha só, Pensei nessa uma das coisas que o possibilidade. doutor Fábio me disse ontem é o seguinte, nesse segundo, por que é difícil, é mais difícil esse segundo caso? Porque no primeiro caso ela pôde alegar perseguição política, que de fato era. Nesse segundo ela não pode alegar isso, cara. Não pode. Tá em uma outra turma, não é na primeira turma que decidiu a favor dela, tá numa outra turma. Parece que essa outra turma é mais esquerdista, e essa segunda turma já avisou ao doutor, falou, olha, velho, nem venha com argumento de perseguição política, porque nesse caso não cabe. Ou seja, ele não vai nem poder defender ela de uma perseguição política, cara. Por isso que está difícil defender ela nesse caso, entendeu? Mas, enfim, vamos torcer, né, para que tudo dê certo. Vamos orar. Porque quando acaba a força humana... Exatamente. E, afinal de contas, ela já se livrou de um, né? Ela tem esse como é que eu posso dizer? Essa coisa positiva para o lado dela. Positiva, é um precedente que depõe a favor dela, né? Inclusive, eu entreguei a documentação do meu asilo político para o doutor Panhosi para ele mostrar lá. Ó, o Brasil tem um bocado de perseguidos, já temos asilados políticos, está aqui um, ó. Sacou? Então eu dei lá essa documentação para ele, como eu dei para outras pessoas também, que eu não posso dizer quem são. E todo mundo que eu puder ajudar, meu irmão, a gente vai ajudar para se livrar dessa perseguição abjeta que está acontecendo contra a direita no Brasil. Pois é. Agora vocês descobriram minha fonte. Eu quero falar com você, Val, de... Deixa eu só pegar um negócio aqui. Eu quero falar com você da treta não, né? Da pilantragem do Lindenberg Farinha com o tal do Gaspar, certo? Quero comentar isso aqui com vocês. Mas antes, dona Valéria Bernardo, eu queria pedir à senhora que, se for possível, eu sei que é um pouco de falta de educação da minha parte, mas que a senhora vá tomar uma aguinha ali, em 2 minutos eu te chamo, pode ser? Sim, senhor. É isso que a gente precisa fazer aqui, mostrar aqui uma... Só não me tira da live, porque vai desconfigurar minha câmera e vai ser uma meleca. Eu vou sair, não faz nada comigo, não. Ó, tá, vai lá. Tirei a imagem e vou tirar o áudio. Beijo, até já. Beleza. Maravilhosa essa Valéria Bernardo, né? Pois é, meus queridos, eu quero comentar uma coisa para vocês que a gente começou hoje de manhã e vale muito a pena bater esse papo aqui com vocês. Cadê meu pai? Tá aqui. Porque tem alguma coisa que eu preciso compartilhar com você porque é de utilidade pública. E eu vou botar aqui na tela para você ver que, de fato, é de utilidade pública. Que é isso aqui, ó. Opa, peraí. Eu tô todo me mordendo aqui. Achei. Aí, ó, galera. Preste atenção. BC libera resgate de mais de 10 bilhões de reais em dinheiro esquecido, certo? Já saiu na grande mídia que tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Só que eu descobri que isso é só a ponta do iceberg. Na verdade, são 7 brechas escondidas da população onde pode ter dinheiro seu. Não é só o Banco Central. O Banco Central é fácil. Você chega lá, de graça, você vai lá e dá uma olhada. Mas existem outras 6 brechas que pode ter dinheiro seu, meu irmão, e o brasileiro não sabe. Da forma que fui orientado, foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência,
Já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. Pois é, galera. E é o seguinte, vou botar aqui o QR Code que vai te ajudar a você descobrir se você tem grana ou se você não tem grana, certo? O QR Code é esse aqui. Esse é o QR Code. Você aponta a câmera do seu QR Code aí para ver se tem dinheiro escondido, né? E tem gente que nem imaginava ter dinheiro e muita gente quase perdeu o prazo. A menos que você esteja sobrando dinheiro na sua mão e que você queira fazer essa doação para esse governo esquerdista, você precisa ver, antes que tirem esse seu direito, para você ver o passo a passo correto, deixei o link na descrição aqui embaixo e um QR Code na tela para quem está vendo na TV. Acesse agora. E eu vou te explicar como é que funciona isso, galera. Você vai pegar ou o QR Code que está aí, ou o link que está aqui embaixo. Isso vai te dar direito a você assistir um vídeo. Você vai assistir um vídeo e vai ver que existem 7 possibilidades para que você possa recuperar um dinheiro. Pode ser que você tenha, como pode ser que você não tenha. Custa R$ 87. Não é curso, não paga absolutamente mais nada além dos R$ 87. São 7 lugares que o governo não quer que você saiba que você pode ter dinheiro lá. A verdade é essa. Então, você assiste um vídeo. Se você se interessar, tem embaixo, ó, clique nesse botão. Você clica no botão, paga R$ 87. E aí existem 7 vídeos para cada uma dessas chaves, para cada uma dessas gavetas onde pode ter dinheiro seu. É muito simples, é muito fácil, custa R$ 87. O QR Code está aqui, o link está fixado aí embaixo. Não é curso e você só paga 87 conto. Pode ter lá, sei lá, 1.000 conto, 500 conto, 700 conto, 13 mil, 15 mil, ninguém sabe. Pode ser que não tenha nada. Não vou te enganar. Não vou dizer que todo mundo tem dinheiro, mas são 50 bilhões, 10 só no Banco Central. E os outros 40 bilhões estão espalhados por essas outras 6 gavetas. Então, vale muito a pena, sim, você ver se você tem um dinheiro lá ou não. Né? Eu arriscaria. Se eu tivesse R$ 87 para saber se eu tenho dinheiro ou não nos outros lugares, eu arriscaria. Beleza? Como eu disse, o QR Code, o link está fixado aqui no chat. Beleza? Bom, cadê a Valéria Bernardo? Cadê ela? Val, tá nos assistindo aí? Bom, daqui a pouco ela volta aqui. Assim que ela voltar, a gente vai comentar justamente sobre a gente vai comentar justamente essa. Ok, Val foi no banheiro. Não tem nada de curso. Ela já está aqui. Não tem nada de curso. Aqui já. Não existe curso. Deixa eu botar a Valéria Bernardo aqui para falar com a gente. Bom, Valéria, vamos comentar aqui agora a treta, a safadeza do Lindenberg Farias com o Gaspar, né? Vamos lá, porque ele se pronunciou, o tal do Lindenberg, e há controvérsias em relação a isso que eu quero comentar aqui com você. A primeira, ele deu essa matéria, ele deu essa entrevista aqui para o UOL. Lindenberg reafirma a denúncia contra a vice de Flávio. PF tem que apurar. O deputado federal Lindenberg Farias reafirmou a denúncia realizada contra o deputado Alfredo Gaspar, vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro na corrida presidencial, e disse que cabe à PF apurar o caso em entrevista ao UOL News. Lindenberg afirmou que fez a denúncia à PF por dever de ofício e que a investigação deve esclarecer tanto os fatos quanto a entrada da Polícia Legislativa no caso, com um depoimento que, segundo ele, foi usado para atacar sua credibilidade. O STF pediu esclarecimento a Lindenberg sobre a denúncia de suposta violação de vulnerável. Aí ele fala: eu mantenho sim, porque é o seguinte, eu tinha obrigação, eu sou deputado federal e teve denúncia, tinha nome de pessoas. Então eu acho
que o que a gente fez era a única coisa que nós poderíamos fazer, que era levar esses documentos à Polícia Federal. Agora, a apuração de tudo isso tem que ser feita pela Polícia Federal. Eu vou botar aqui, Val, um trecho da entrevista dele para o UOL. Nesse trechinho, eu não sei se você chegou a ver. Opa, tirei Valéria Bernardo, meu Deus do céu. Nesse trechinho, eu não sei se você chegou a ver, ele está soltando esparro para cima da Soraya Tronic. Cheguei a ver, sim. Presta atenção aqui. Esse tal de Luiz Antônio Lopes, eu não tive nenhum contato. A Soraya teve, a senadora Soraya Tronic teve contato com o Luiz Antônio Lopes? Luiz Antônio Lopes mandou vários áudios lá para a equipe da Soraya. Eu não sei se teve pessoalmente, eu vi a secretária. Mas teve uma apuração, inclusive está para sair agora essa matéria do Piauí. Houve uma apuração dessa Alessandra Medina. Essa Alessandra Medina, que é uma jornalista séria, respeitada, ela disse que conversou com a menina. Teve tudo isso. Então nós jogamos para a Polícia Federal. Aí no meio do processo acontece uma coisa estranha, que é esse caso do Gaspar levar esse sujeito, esse Luiz Antônio Lopes, para um depoimento da Polícia Legislativa. Eu estou querendo saber quem da Câmara autorizou uma fraude como essa. Porque esse é um caso que envolvia uma investigação do Supremo. Esse tal de Luiz Antônio Lopes, eu não tive nenhum contato. A Soraya teve, a senadora Soraya Tronic teve contato com o Luiz Antônio Lopes? Luiz Antônio Lopes mandou vários áudios lá para a equipe da Soraya. Eu não sei se teve pessoalmente, eu vi a secretária. Mas teve uma apuração, inclusive está para sair agora essa matéria do Piauí. Houve uma apuração dessa Alessandra Medina. Essa Alessandra Medina, que é uma jornalista séria, respeitada, ela disse que conversou com a menina. Teve tudo isso. Então nós jogamos para a Polícia Federal. Aí no meio do processo acontece uma coisa estranha, que é esse caso do Gaspar levar esse sujeito, esse Luiz Antônio Lopes, para um depoimento da Polícia Legislativa. Eu estou querendo saber quem da Câmara autorizou uma fraude como essa. Porque esse é um caso que envolvia uma investigação do Supremo. Esse tal de Luiz Antônio Lopes, eu não tive nenhum contato. A Soraya teve? A Soraya teve? Teve. A Soraya recebeu um bocado de print, a Soraya recebeu um bocado de coisa. Ou seja, ele está soltando esparro para cima da Soraya Tronic. Antes de passar a bola para você, Val, eu quero mostrar um trechinho um corte da entrevista do Gaspar com o Dantas hoje, onde ele fala sobre isso, e aí você já mata tudo aí com um comentário só. Eu liguei pro Lindbergh. O Lindbergh falou o seguinte: não, isso é um picareta e tal. Eu falei, tá bom, mas Lindbergh, o que você tem para apresentar contra o cara? Eu falei assim, não, tem os vídeos aí e tal, mas me fala uma coisa, qual a denúncia? Me dá as pessoas que estão na denúncia. Ele falou, não, a gente mandou e tal, mas era a tal da Jailma. Eu falei, mas a Jailma é justamente o nome da pessoa que o comerciante está dizendo que foi inventado, que era da tal da Marcela, que foi comprada para prestar um depoimento fictício para a revista Piauí. Então, assim, está corroborando a versão do denunciante. Lindenberg. Eu chamei ele aqui, o Lindbergh pode vir aqui. Lindenberg e Soraya foram na conversa de um vigarista. Sim. E me noticiaram contra mim um crime gravíssimo. Não tem diferença entre o cara que inventou e o cara que propagou. Eles que praticaram a denunciação caluniosa, porque eles deram voz a esse elemento, lá do Rio de Janeiro, seja lá de onde for. E esse cara ficou extorquindo eles, parece, aí terminou ligando para o meu gabinete para dizer, olha, foi tudo uma armação. Aí minha secretária levou para a Polícia Legislativa, agora custava nada, a Polícia Federal em um dia esclarecia isso, mas queriam me manter com a espada na cabeça, mas a verdade, ela sempre aparece. E eu sou muito grato ao Flávio Bolsonaro por dizer, Alfredo, eu sei que isso é uma farsa, vamos até o fim. E ele manteve e a farsa foi descoberta. Se fosse uma justiça séria, ou se fosse um parlamentar de direita acusando um candidato a vice-presidente da esquerda com essa fake news, estava preso e caçado. Mas como é o contrário, então hoje eu sinto na pele, sinto na minha alma o que o Flávio e a família passa, essas fake news. E a fake news principal hoje, eu queria dizer que sou o segundo político brasileiro com a fake news dessa magnitude, porque o primeiro é Jair Bolsonaro. Inventar que Jair Bolsonaro quis dar golpe de Estado. Jair Bolsonaro, ele honra esse país, está preso injustamente.
eu gosto sempre de deixar claro, goste-se ou não de Jair Bolsonaro, mas foi ele que resgatou o verde e amarelo e o amor do Brasil, do povo brasileiro, à sua pátria. Então, queria deixar muito claro, essa farsa acabou e eu quero ver o que a justiça vai fazer de responsabilização desses 2 parlamentares criminosos. Eles se utilizaram de um terceiro maldosamente, tem piques para esse terceiro, e quiseram assassinar a minha reputação. Pois é, Valéria Bernardo. Comenta aí esse pacotão todo. A fala do Lindenberg, os esclarecimentos do Gaspar. Como é que você está vendo tudo isso aí? A fala do Lindbergh me chama bastante atenção, porque ele acaba confessando mais uma vez a dobradinha político-imprensa de esquerda para jogar alguma coisa contra alguém no formato de matéria e, a partir dessa matéria, startar-se um processo judicial. Exatamente como foi com Felipe Martins, exatamente como foi com todos nós bolsonaristas num dado momento da nossa vida. Então, é a dobradinha. Gente de esquerda com mídia de esquerda. Ele fala da Alessandra Medina, da revista Piauí, mas espera aí, a matéria já foi para o ar? Ele diz, não, a matéria vai ser lançada a qualquer momento. Mas do que trata a matéria? A matéria trata da Jailma. Ué, mas a Jailma foi a Marcela que foi comprada para dizer que chamava Jailma. Então, assim, para mim está muito claro, a não ser que eu seja uma cega, obtusa, obliterada e esteja entendendo tudo errado, mas para mim o circuito está fechado. No frigir dos ovos, ali no final do dia, o Alfredo Gaspar fechou a tampa do caixão dizendo uma única visita da Polícia Federal e tudo seria esclarecido. Mas qual era o interesse deles? Manter a espada de Damocles sobre a nuca do Alfredo Gaspar, depois, principalmente, que foi indicado a vice de Flávio Bolsonaro. E o mais interessante é que no vídeo, eu não sei se você chegou a comentar sobre isso, mas isso me chamou muita atenção, no vídeo que o comerciante grava falando, né, denunciando essa armação toda, o comerciante fala no nome do diretor da Conafer, que foi preso na CPMI do INSS com pedido de prisão pelo Alfredo Gaspar por mentir à comissão. Ou seja, o depoimento do comerciante coloca na mesma cena, e aí eu não vou falar que é crime, porque eu estou igual os jornalistas do regime, né? Supostamente. Estou vendo apunhalar ali na minha frente, mas é suposto. Entendeu? Na mesma cena, Lindbergh faria e o diretor da Conafer, ninguém vai perguntar para o Lindbergh qual é a sua ligação com o diretor da Conafer, seu vagabundo. E outra, o diretor da Conafer pagou. O diretor da Conafer pagou para o cara que estava denunciando. Entrou dinheiro na conta do conta cara dele é R$4 mil. Que conversa é essa? Então, assim, cadê a Polícia Federal, gente? Cadê a celeridade? Cadê salvar a democracia? Não tem salvação de democracia num momento como esse, num caso como esse? Se cadê ouvidos moucos, todo mundo olhando para cima, perguntando cadê o Oli? É desse tipo de democracia que a gente está tratando. O país está o fiofó de cobra, meu filho. Tá? E outra, o Gaspar vai levar isso aí até o fim, meu irmão. Nego que acha que Gaspar vai desistir, não vai, não. Ele vai levar essa denúncia contra a Soraya e o Farinha até o fim. E ele está certo. Eu faria a mesma coisa. Se estivesse no lugar dele, na posição dele, eu não deixaria barato, não. Eu também faria a mesma coisa.